Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o ponto médio de um segmento e também sobre o baricentro, tá? Que é o centro de um triângulo. Também falando sobre segmentos e distância entre pontos. É a continuação da matéria que a gente viu na aula passada, né? A gente estava vendo a distância entre dois pontos no plano cartesiano. A gente vai falar qual é o ponto médio, a fórmula de achar o ponto médio desse segmento de reta, tá? Da distância desse segmento. E também tinha um exercício de triângulo lá, que é dentro do plano cartesiano, a gente vai descobrir como achar o baricentro desse triângulo. É bem simples, tá? Acompanhe o raciocínio aqui, eu vou estar compartilhando a tela com vocês para que vocês possam acompanhar aqui a continuação da matéria, ok? Então, continuando aqui, ó, é na sequência da matéria que a gente estava vendo, né? Vocês estavam fazendo exercícios da página 116, que falava sobre a distância entre os pontos, ok? Né? Pitágoras, né? Então, tudo tem a ver com a distância entre os pontos aqui. A gente vai achar o ponto médio e o baricentro é o centro do triângulo aqui. Então, como que a gente vai fazer para achar isso, né? Primeiro, a gente tem que saber a distância entre os pontos. Sabendo a distância entre os pontos, né, eu acho a coordenada do ponto médio aqui de uma maneira bem simples. Fazendo a média aritmética entre x1 e x2, ou seja, eu vou fazer xa mais xb dividido por 2, vou achar o x médio. Vou fazer ya mais yb dividido por 2, vou achar o y médio. O encontro do x médio com o y médio vai ser o ponto médio desse segmento. Ok? Se você não souber a distância, você pedir a distância, joga lá naquela fórmula que a gente viu parecido com Pitágoras. Se pedir o ponto médio, use essa fórmula, que é a fórmula do ponto médio. Tá aqui. A média de x é xa mais xb dividido por 2. Pega o xa, o primeiro x, soma com o outro x, divide por 2. E o y, somos 2y, dividir por 2, é o média de y. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo mesmo. Então, está aqui. As abscissas do ponto médio do segmento AB é igual à média aritmética das abscissas dos pontos extremos do segmento. Abscissa, eixo x. A ordenada, eixo y. A ordenada do ponto médio é igual à média aritmética das ordenadas dos y dos pontos extremos do segmento. Ponto médio é xa mais xb dividido por 2, primeira coordenada que é x. Ya mais yb dividido por 2, a segunda coordenada que é y. X e y formam um ponto. Observação. Na demonstração, os pontos A e B estão no primeiro quadrante. Contudo, se eles estiverem em outro quadrante qualquer ou em quadrantes distintos, chegaremos às mesmas relações. Então, não importa o quadrante, vai ser a soma das coordenadas de x dividido por 2, a soma das coordenadas de y dividido por 2. Ok? Esse é o ponto médio de um segmento. Tá? As relações das coordenadas do ponto médio de um segmento podem ser obtidas utilizando-se a ideia de divisão de um segmento em determinada razão ou razão de secção que apresentamos a seguir. Então, aqui nós dividimos bem ao meio. Mas isso é quando eu quero dividir um segmento num lugar que não é o meio. Né? Então, o ponto P divide um segmento AB numa razão R. No caso aqui, a razão vai ser 1, porque dividiu em duas partes iguais, tá? Quando é o ponto médio, a razão é 1, porque eu vou pegar de A até o ponto médio e de B até o ponto médio, dividir, é o mesmo valor, vai dar 1. Em que P pertence a AB. O ponto está dentro do segmento. Observe como podemos encontrar as coordenadas do ponto P. E aqui ó, ele vai até falar, tá vendo? Ó, aqui ele fala o seguinte, ó, o ponto médio de um segmento AB divide o segmento na razão 1. Por que dividir essa razão 1? A distância de A para M é igual
a distância de M para B. Esse é o ponto médio, tem a mesma distância. Por isso que a razão dá 1. Tá? A divisão de números iguais dá sempre 1. Como a distância é a mesma, ele diz que a razão é igual a 1. Ok? E quando não for 1, a gente vai usar uma formulinha que a gente vai ver na hora de correção. Não tem nenhum exercício sem ser de ponto médio, mas se aparecer algum que não seja de ponto médio, a gente vê aí na hora da correção, que é bem parecido com o ponto médio, ok? E também tem o baricentro. O que é o baricentro? É o centro de um triângulo. Tá? É o ponto de gravidade de um triângulo. Olhando assim, fala, meu Deus, deve ser muito difícil calcular o baricentro. Mas não, sabe? O baricentro é muito parecido com achar o ponto médio. Ele vai ser o XA mais o XB mais o XC dividido por 3. E o YA, YB e YC dividido por 3. O ponto médio vai ser as coordenadas de X somadas dividida por 3, as coordenadas de Y somadas e dividido por 3. Tá? Ele fala que nesse baricentro a razão é 2 por 1. Não, um pedaço para a esquerda, o dobro para a direita. Se aqui embaixo tem uma unidade, aqui em cima tem 2 unidades. Se aqui tem uma unidade, aqui tem 2. Então, a razão é 2 por 1. Se a razão é 2 por 1, ele está dividido em 3 partes. 2 mais 1, que é igual a 3. Tá? Então, a ideia de baricentro é dividir em 3 partes. Como que a gente vai achar esse baricentro? Ele faz uma construção incrível aqui, uma demonstração matemática. Geometria analítica adora uma demonstração para falar onde que chegou na fração, onde chegou na fórmula. Mas olha a fórmula. Concluímos, depois de uma demonstração enorme de matemática, que nem é muito relevante para a matéria, é uma demonstração, uma construção matemática isso, ele chega na fórmula, que nós temos que usar a fórmula, tá bom? Muito simples. XG significa o ponto baricentro de X. O centro de X é as coordenadas de X, XA, XB e XC, dividido por 3. Muito fácil. As coordenadas de Y, YA mais YB mais YC, também dividido por 3. É a média aritmética também. A outra média aritmética eu somava XA e XB, dividia por 2. Como agora tem 3 pontos, que é um triângulo, vai ser XA mais XB mais XC, dividido por 3. A única coisa que muda é que, ao invés de ter 2 e dividir por 2, vai ter 3 coordenadas e eu vou dividir por 3. Muito parecido. A média aritmética dos pontos X é o baricentro de X. A média aritmética dos pontos Y é o baricentro de Y. Bem tranquilo. Aqui tem um exemplo que ele fala de dividir na razão 1/3. Né? Ele pegou aqui e dividiu na razão 1/3. Então, se ele dividir na razão 1/3, aqui é 1/3 e aqui é 3/3. Tá? Então, ela está dividida em 4 pedaços. Por isso que eu falei, isso aqui, eu vou deixar para a gente falar depois sobre isso aqui, numa aula que a gente tiver online, porque daí eu vou explicar direitinho para vocês como usar essa formulinha aqui, que não tem nenhuma nos exercícios, incrível, né? Coordenadas do ponto médio, coordenadas de ponto médio, baricentro e baricentro. Só que no exemplo ele usa e cai em um sistema bem complicado. Eu prefiro que nós estejamos juntos para passar esse exemplo. Então, para a aula de hoje, o que vai ser? Ponto médio e baricentro. Quando não for o ponto médio, a gente vê com calma aí, ó, vendo que o T não está no meio aqui. Ó. O T está mais perto do R. A gente vai aprender quando for assim, numa aula online, junto com vocês, para a gente poder construir junto esse conhecimento, tá? Não adianta eu falar agora e vocês vão ficar com dúvida, certeza, mas o ponto médio é extremamente simples, ó. 1 mais 11, 12. 12 dividido por 2, 6. O x médio aqui vai dar 6. 7 mais 3, 10. 10 dividido por 2, 5.
Então, a coordenada do ponto médio vai ser 6 de x e 5 de y. Extremamente fácil mesmo, tá bom? Essa é a aula que a gente tem para gravar hoje. E eu quero que vocês façam uns exercícios para que a gente possa corrigir. Esse vídeo é mais curto, mas eu vou estar no Meet, tá? Assim que vocês assistirem o vídeo, tentem fazer os exercícios. Eu vou estar no Meet online, né? Essa é a primeira aula, das 7h20 às 8h10. Até às 8h10 eu vou estar no Meet esperando alguém entrar. Depois das 8h10 eu tenho uma aula online com o primeiro médio, e aí eu não vou poder mais ficar lá esperando vocês. Mas até às 8h10, quem quiser entrar no Meet, tirar dúvida dos exercícios que a gente viu aí, vou compartilhar de novo a página para vocês lembrarem, tá? Então, exercícios da página 619. É só sobre ponto médio, determine as coordenadas do ponto médio, determine as coordenadas do baricentro. Ponto médio, somos 2x, 3 e 7, divide por 2. Somos 2y, menos 2, com mais 4, divide por 2. Muito simples mesmo. Ok? E aí, a gente vai estar online lá para ajudar, tirar dúvidas se for necessário. Lembrando que na geometria analítica ele mistura matemática com a geometria, álgebra, geometria, então vai ter o desenho, mas vai ter o cálculo também. Qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês, ok? Bons estudos e até a próxima aula.